Na escola, no convívio com os amigos e na relação familiar, os benefícios que o esporte traz para as crianças vão muito além de uma quadra como a de basquete. O esporte promove socialização, respeito às regras, persistência e superação de limites. Isso torna as crianças claramente mais disciplinadas na escola, confiantes na hora de aprender coisas novas e gera também caráter participativo e solidário em todos os ambientes. É o que você acompanha agora no segundo capítulo da série dos canais ESPN, Crianças e o Esporte. A gente corre, a gente se desenvolve e também porque a gente pode aprender mais as coisas. Eu aprendo como fazer o basquete direito, como jogar ele limpo, sem passes. A gente trabalha os valores do esporte, né, que, de acordo com cada faixa etária. Então a gente trabalha a cooperação, o respeito, o fair play, é todos esses valores que vão de encontro à boa convivência com o próximo. Ele era muito agressivo, ele não tinha muita paciência. E o esporte, né, porque tem que ter uma doutrina, tem que ter uma disciplina, ajudou com que ele melhorasse isso. Ele já fala: mamãe, tô com um problema tal, papai, eu quero resolver tal problema, você pode ir lá me ajudar? Ou então ele mesmo resolve. O esporte na vida dos meus trigêmeos foi muito importante. Esse esporte, ela ficou mais calmo, ela na escola ela é mais ativa, nos deveres de casa também, das escolas. A gente às vezes pode errar em alguma coisa, só que aí depois a gente vai parar, fala que a gente fez errado e a gente conserta. Então, eu acho que se a gente olhar para eles e respeitar a idade deles e fazer as coisas de acordo, vai dar certo. É tão simples, é 1h30 que a gente fica com eles, a cada 2 vezes na semana, e o resultado já aparece muito fácil, porque a gente respeita o cognitivo deles, o que eles gostam, entendeu? Pois é, o final do material aí são 4 matérias, você vai acompanhar ainda amanhã e também na sexta-feira outros esportes com a mesma dinâmica produzida aí pelos canais ESPN, e o final da matéria traz um gancho interessante até relacionado ao que eu falei lá no primeiro bloco, né, que tem a questão individual, né, a questão cognitiva, a questão de identificação de cada um com essa ou com aquela prática esportiva. E a gente está recebendo aqui no estúdio 2 pessoas de áreas, vamos dizer assim, diferentes, mas que se completam, né, nesse sentido, a pedagoga, a Paloma Costa, e também o Vitor Bezerra, que é educador físico, para a gente falar um pouco sobre esse trabalho, a importância do esporte no dia a dia dessas crianças. Paloma, começar com você. O Vitor também já é nosso conhecido aí de outras situações, inclusive é atleta, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas é algo palpável, é algo que se nota realmente a mudança na desenvoltura de uma criança dentro de uma escola, no momento em que ela pratica o esporte com acompanhamento de forma correta, e aquela que não pratica? Boa noite. Boa noite, Gustavo. A gente consegue compreender, né, a partir do desenvolvimento humano, que é necessário que se sejam trabalhados também na escola aspectos motores, de sociabilidade, e isso tem sido muito perceptível nas escolas, que hoje não tem se preocupado mais apenas, né, com essa transmissão de conhecimentos. Né? A gente tem se preocupado especialmente com a formação social do cidadão. E aí, quando a gente se propõe a trabalhar essa formação social, a gente se propõe a trabalhar de maneira multidisciplinar, associando a todas as áreas do desenvolvimento atividades lúdicas, né, necessárias para o desenvolvimento integral dos nossos alunos. A escola tem visto isso todos os dias. A participação dos alunos que são atletas em atividades sociais com destaque é muito perceptível, não somente na parte do desporto, mas também na parte das habilidades cognitivas que têm sido melhor aproveitadas a cada dia. Pois é, interessante, dando boa noite também ao Vitor, agradecendo pela participação aqui no programa.
é que muito tem se visto em algumas escolas realmente essa questão lúdica, né? O esporte não só como algo em que você vai aprender a concorrer com até porque na criança, né, isso ainda é muito, digamos, ainda é algo muito... Não é algo ainda tão forte, desenvolvido, não é tão né? desenvolvido, bem colocado, porque, embora o vestibular traga um pouco isso, mas a criança ainda não está vendo isso daí, né? A questão lúdica, a brincadeira, muitas escolas têm se preocupado em trazer isso de volta, que tem se perdido um pouco, né, com o crescimento da utilização de meios tecnológicos e tudo mais. No seu caso, como educador físico, você sente esse reflexo também do bom aluno, é aquele também que às vezes é o bom atleta? Boa noite. Boa noite. Sim. As escolas hoje já estão trazendo mais o alunado, né, para as áreas específicas de educação física, e isso está dando uma ajuda, está refletindo também no futuro deles, né? Quando eles saem daquela fase para uma fase de médio, como você falou, assim, tipo vestibular, o Enem, né? E como ele teve um passado brincando, socializando com os amigos, né, os professores, vendo um vasto amplo de atividades hoje que é pedagógico, a criança até 10 anos de idade, ela tem que ver e participar de todas as modalidades que a instituição passam para eles, né? E futuramente eles ou seguem a vida de atleta, né, ou deixa o atleta para depois e segue uma carreira profissional na área que ele determina a conhecer melhor. Praticamente é uma relação até bem semelhante, né? Porque de início você aprende praticamente tudo de uma forma mais ampla, né? E muito se questiona até a questão do segundo grau, principalmente, em que na área, pelo menos, da educação, às vezes algumas escolas já pensam até em direcionar para que você realmente preste um vestibular naquela área e que você tenha um conhecimento mais direcionado. No esporte também, né? É a famosa educação física, que às vezes é uma brincadeira realmente, alguns não se adaptam, mas quando há digamos, a pessoa consegue se apegar a uma prática esportiva específica, depois você direciona, né, para essa prática. Né? O colégio hoje, o bom é isso, assim, que a escola hoje ela oferece um amplo de atividades, né, em conjunto com as coordenações, que desenvolve o empenho. Tem aluno que não se identifica com a educação física, mas hoje ele sai da sua fase de iniciação identificado com a área. Por quê? Porque ele viu várias atividades, brincou, se divertiu, né? Tem a educação física hoje não só como aquela área de esporte, eu vou colocar você para fazer um judô, um basquete, um futsal, não. Ali ele está para se identificar com vários tipos de modalidades e brincadeiras também, brincadeiras lúdicas que vai direcionando ele a um canal desses dois. Então ele chega lá na fase dele de Fundamental 2 e médio, então ele vai decidir se se identificou com a modalidade que a escola ou a instituição ofereceu a ele, né? Ou se ele vai preferir, vamos dizer assim, mais dedicar ao estudo, né? Pois é, pode falar. Só completando a fala de Vitor, né? Essa questão da identificação é muito importante, porque não é só no esporte. Pode se iniciar no esporte, né? Como o Vitor falou, até 4 anos, aí você colocou também a questão da competitividade, até 4 anos, à medida em que se iniciar mais cedo, é importante também, mas a partir de 4 anos, a criança ela consegue desenvolver já esse espírito competitivo, né? Não que seja o principal objetivo do esporte, né? Da promoção do esporte, mas é muito forte no desenvolvimento dos esportes. E aí a gente consegue perceber que a partir dessa necessidade competitiva, existe também uma questão disciplinar muito forte. De reconhecimento de regras, de identificação de regras, de superação de limites, né? De respeito ao outro, de se perceber no contexto onde eu dependo de você e um grupo depende da nossa unidade, né? Desse trabalho em conjunto que é tão forte, e até das questões que perpassam os muros da escola. Muitas vezes a gente diz assim, não conseguiu, não consegue correr, não consegue distinguir, né? Questões de lateralidade, direito, esquerdo, questões de reflexo no trânsito. Coordenação motora fina, tem uma caligrafia tão difícil que a gente não consegue entender. Isso tudo começa a ser desenvolvido lá na primeira infância. Não é uma coisa que não pode ser trabalhada, né, na aula de educação física. São propostas de atividades lúdicas que, a partir de um simples degrau, você pode desenvolver atividades de iniciação ao desporto
né, que às vezes as pessoas não valorizam e não acham que são importantes, mas tem uma ligação muito forte com o desenvolvimento, né, da criança e a ligação escola, desporto, identificação, né, até profissional também. É verdade. A gente sabe que o Brasil ainda por mais que digam que não, é o país do futebol, né? E que a criança desde o início, principalmente o homem, né? Hoje a gente fala um pouco, a gente vai falar inclusive no próximo bloco sobre o futebol feminino, né? Que para mim é muito grato que a gente fala, porque nenhum esporte é meramente masculino ou feminino. A gente fala de balé com homens dançando também, praticando, fala-se de futebol, de boxe com mulheres praticando, né? Agora cada um, digamos, no seu espaço. Mas a gente sabe que o brasileiro respira futebol e que desde criança a maioria dos homens eles anseiam em se tornarem jogadores de futebol. Os pais também às vezes se incentivam, cobram. E a educação às vezes é deixada um pouco de lado. A gente sente isso hoje quando a gente vê entrevista de jogador de seleção brasileira. Por exemplo, o cara que está em alto nível, né? Esse trabalho entre o esporte, né, e a educação, principalmente nas periferias, né, parece ser algo que ainda há uma distância muito grande, não é, Paloma? Veja só, a gente tem se preocupado muito com isso, né? A instituição a qual nós fazemos parte tem uma preocupação muito forte em oportunizar a crianças carentes das comunidades mais próximas bolsas de estudo que possam ser através do talento esportivo. O futebol é, sem sombra de dúvida, o mais procurado, né? É o que é mais fácil de ser identificado, porque se consegue perceber numa pelada, num campo do bairro, né? E até eles comentam quais são os colegas que jogam bem, e aí é até uma seleção mais natural. Porém, nós temos também investido no judô, no karatê, em esportes que podem fazer a diferença, mesmo que não sejam tão notados pela sociedade. Agora, é necessário que aconteça também essa vinculação do desempenho cognitivo ao desempenho atlético. Né? A maioria deles chegam com muita dificuldade por questões de querem mais brincar, jogar bola do que organizar a sua rotina de estudos. É imprescindível que seja associado isso. Porém, a sociedade não está preparada para isso. Né? As pessoas, inclusive da cultura do esporte, costumam associar, não tem capacidade cognitiva, que se não é verdade, vai para o futebol, vai para qualquer... Tem pai que só, meu filho não vai estudar, mas vai jogar futebol. É como se uma coisa completasse a outra. Né? E principalmente até porque a carreira de jogador de futebol é muito curta. Né? Então não vale garantir o futuro, né? Necessariamente, se você não souber utilizar bem o que você aprendeu lá. E muitos jogadores de futebol terminam, você sabe bem, Vitor, terminam de jogar e depois é que vão estudar, procurar a faculdade de educação física. Quer dizer, uma coisa poderia ter completado a outra no mesmo tempo. É um projeto que creio que não deu certo, que o governo lançou, para que até 2016 fosse formado grandes atletas, né? Então foi lançado esses projetos que eram em escolas de bairros, escolas estaduais e municipais. Colocaram professores, né? Mas só que a gente vê que está prestes a acontecer Olimpíadas e nós não temos um bom nível. Porque esqueceram essa parte também, esse conjunto com a escola de incentivar a não ser um atleta, mas também a parte de estudo, né? Estudar, incentivar, ter uma cobrança para ele. Você pode ser um atleta, mas futuro você tem que estudar, porque se não der certo como atleta, mas você tem um caminho bem andado à frente, né? Então, isso acho que não deu certo para mim, né? Esse projeto. A gente dá para distinguir, às vezes, o que é o jogador de futebol e o atleta. Né? Até na vida fora do campo. Né? Quem teve um acesso maior à educação, quem tem uma base familiar que também teve um acesso à educação, até porque é gradativo isso aí, a gente vê que são pessoas que se preocupam com outras coisas e até conseguem atuar no mundo do esporte por mais tempo. Aqueles que não tiveram, o futebol foi uma válvula de escape para ele, para a família, né? Acaba sendo uma carreira precoce, na grande maioria, porque outras coisas extracampo, o caso do Ronaldinho Gaúcho, para mim são muito claros, né? Em que outras coisas, a falta realmente de cultura, de conhecimento, de educação, fizeram com que atletas de alto rendimento, de alto nível, né, se perdessem no meio do caminho. Então, uma coisa está ligada à outra
Com certeza. Eu queria saber de você, Vitor, como é que é para você que é um praticante de outro esporte que não necessariamente o futebol, sei como é que você é no campo, sei como é que é batendo bola. Péssimo. Mas como é para você quebrar um pouco dessa cultura daquele moleque que está iniciando ainda dentro do esporte e dizer, ó, não é só o futebol, aqui nos tatames também temos outras opções. O caminho, como o Paloma falou, vem daquela base. Pegar aquela criançada nesse infantil de 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Começar a trabalhar a parte cognitiva, motora, que no judô é muito bom, é essencial. Eles aprendem rápido. Aí o pai gosta e ao decorrer aparecem as competições pedagógicas, competições até 10 anos de idade, em que o pessoal participa, a garotada. E com a participação vem a parte, né, simbólica, que é medalhas, né, as premiações, viagem, e com isso vem a procura. Vem a procura, então, até formar atletas. Atletas hoje, na instituição em que eu ensino, tem vários campeões, inclusive até de nacional, de jogos escolares feitos pelo o governo federal, né, junto com o MEC, junto com as entidades maiores do esporte do Brasil. Então, e também na parte como professor, e você falou como atleta, também na competição. Então, o professor competindo e às vezes buscando premiações serve de espelho para os mais jovens, né? Então, a procura, assim, quebra um pouco o futebol na questão do professor também estar pegado ali, coladinho com ele na parte pedagógica, né? E na parte competitiva. Tá certo. Paloma, obrigado pela participação. Vitor, obrigado também. A escola também. Pode agradecer, aqui não tem problema não. Fala o nome da instituição, até porque a gente sempre está fazendo matérias lá, né, e a gente vê que é uma escola realmente que requer espaço, requer toda a consideração de quem gosta de esporte também na discussão nesse sentido que vai além das competições, que vai muito além do ganhar e perder, né? A questão da formação do cidadão. E o professor é uma referência, mas eu acho que vocês concordam comigo, eu queria que a Paloma falasse sobre isso, que é dentro de casa onde está a maior referência, que são os pais, né? E já na prática de exercício físico mesmo, para mostrar aos filhos que isso é bom, que é saudável, né? E não cobrar do filho que ele seja isso ou aquilo, incentivar, né, a ter uma prática natural de exercícios. Né? É verdade, a gente tem se preocupado com essa questão da prática que vem de casa. Nós trabalhamos com a discussão teórica de todo o construto relacionado a esporte, a bem-estar, a qualidade de vida e temos a parte prática também. E aí a escola tem feito um diferencial na cidade porque disponibiliza as escolinhas para que os alunos que têm interesse participem, sem a questão de cobrança de taxas extras, que é uma realidade da nossa cidade, né? E essa questão do educar para a vida. A escola tem isso muito forte, nós temos uma gestão que é muito preocupada com isso, com a formação, né? Como eu já tinha colocado antes, do cidadão, a formação do aluno que vai sair da escola e que tem que levar bons frutos, porque o que a gente não fica por ali. É verdade. A gente tem muito orgulho de dizer que participa, que faz história na nossa cidade, no Espaço Educacional Carmela Veloso. É uma escola que tem se preocupado com essa promoção do esporte, que muitas vezes, com dificuldade, tem patrocinado os atletas, principalmente os mais carentes. Os professores também, como o Vitor, foi agora para o Mundial de Judô em Amsterdã, e foi com esforço. Não é com facilidade, que infelizmente... O esporte amador, principalmente, a gente sabe como é. Exato, mas a escola tem se preocupado e a gente fica feliz, se realiza. Sempre que um professor ele procura algo para melhorar, dar melhoria à escola e ao alunado, né? Sempre a escola nos proporciona ir para eventos, né? Desde que tragam frutos para as crianças lá. Então, o fruto é colhido diariamente, com certeza, no exemplo que o professor passa, né, e que a instituição também que se preocupa, né, mostra aos pais, e os pais também têm que continuar esse trabalho dentro de casa, junto ao alunado. Então, Paloma, obrigado pela participação. Vitor também, boa sorte. Daqui a pouco a gente conversa aqui fora das câmeras para combinar, porque o Vitor está sempre participando de competição e a gente está sempre dando uma olhada aí na preparação dele, que além de professor é atleta também. Pessoal, pausa rápida, daqui a pouco falaremos sobre futebol aqui no Itarará Esportes. Até já.